Portanto, como já tivemos a falar, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a liberdade de expressão e a censura, nomeadamente no tempo do Estado Novo. A que nível é que a liberdade de expressão era limitada antes do 25 de Abril, ou seja, no Estado Novo, tanto a nível das obras que eram publicadas, como, por exemplo, no dia-a-dia? O Estado Novo nunca tomou-se uma posição aberta e frontalmente assumida no sentido de defender a censura. Procurava dar uma no cravo, outra na ferradura. Ou seja, enquanto que a Constituição de 33, que é a Constituição do Estado Novo, dizia, por exemplo, aqui no artigo 8º, falava da liberdade de pensamento. É possível a liberdade e a expressão de pensamento, etc. Mas depois, logo a seguir, vem dizer que a opinião pública não podia ser atingida com a perversão, como eles diziam, em relação às verdades, em relação à justiça, em relação ao bem comum, etc. E portanto, o Estado é que dizia o que era o bem comum, é que definia o que era a justiça, o que era a verdade, e, portanto, com base nisso, então já se podia justificar a censura. Com base nisso. Logo a um nível de Constituição, apesar de se manter as aparências de haver liberdade de expressão, era claro que tal não acontecia e era limitado. Sim, havia na Constituição uma referência à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão de pensamento, mas depois na prática havia uma série de limitações que acabavam por justificar a censura ao nível da imprensa periódica, dos chamados periódicos, não é? A imprensa escrita, a nível dos livros, a nível do teatro, da rádio, depois mais tarde da televisão, do cinema, etc. Nesse caso seria a nível mais de obras e de meios de comunicação públicos. E a nível do dia-a-dia, como é que a censura afetava as pessoas, as conversas que tinham com familiares, amigos, colegas de trabalho? A ideia que tenho é que, a nível, por exemplo, das forças da ordem, das forças de segurança, até se conta uma anedota que os soldados da GNR diziam às pessoas que não queriam ajuntamentos na rua, porque isso podia ser indício de alguma reunião, de alguma subversão, e então diziam esta expressão deliciosa: não quero grupos agrupados na rua a andar parados. Estás a ver? Portanto, havia uma certa tentativa de controlar eventuais situações que pudessem pronunciar alguma conspiração ou alguma coisa contra o regime, etc. Depois havia a ação dos informadores, não é? Dos chamados dos bufos, que recebiam informação de conversas que ouviam no café, etc. E depois passavam essa informação para a polícia política, para a PIDE, depois mais tarde PIDE/DGS, e depois o grande objetivo era tentar perceber se essas pessoas que tinham essas ideias se tinham alguma ligação ao Partido Comunista, porque era a única força política organizada na época, ainda que na clandestinidade. Publicava o jornal Avante, de forma clandestina, havia uma rede de pessoas que procuravam fazer a impressão do jornal através de uma tipografia portátil, etc. E depois isso nunca era feito no mesmo sítio, andavam a rodar para ver se conseguiam permanecer na clandestinidade e continuar a sua ação. O jornal era passado também das formas mais incríveis. Por exemplo, o jornal era impresso em papel muito fininho, era dobrado em muitos pedaços e depois colocado, por exemplo, dentro de uma caixa de fósforos. Depois era passado assim para não criar grandes suspeitas. Recorriam assim a uma série de artimanhas para conseguir desenvolver a sua ação, não é? Já para não falar nas reuniões que eram realizadas em sítios assim pouco habituais. Ainda voltando à censura. A censura aos livros tinha uma componente diferente da censura aos periódicos, aos jornais. Enquanto a censura aos livros era uma censura mais repressiva, a censura aos periódicos, aos jornais, era uma censura prévia. Ou seja, os jornais, sobretudo os jornais de grande tiragem, porque era aí que estava a grande preocupação do regime, controlar bem aquilo que os jornais de grande tiragem, porque eram esses que atingiam as grandes massas, para ver se não passava nada que pudesse ser contra o governo, ser contra o regime, falasse de situações de política, etc. E essa censura prévia tinha a ver com o facto de as provas
tipográficas, antes de irem para a impressora, tinham que passar pela comissão de censura para ver se estava tudo bem e depois então é que havia ordem para imprimir. Quando era necessário alterar os textos, depois tinha que se alterar os textos. Quando era necessário fazer nova paginação, depois tinha que se fazer nova paginação. Não havia, era aquilo que acontecia, por exemplo, na Primeira República. Na Primeira República, para se mostrar à opinião pública aquilo que podia eventualmente sair e não, os jornais saíam com espaços em branco, que eram espaços que tinham sido censurados. Então as pessoas, quando recebiam jornais, sabiam que havia ali qualquer havia ali coisa uma que tinha coisa... sido censurada. Exatamente. Em contraste, no Estado Novo, uma pessoa que compraria um jornal na rua e iria ler o jornal não fazia ideia de que aquilo tinha sido tocado de alguma forma. Era a censura prévia, ou seja, fazia-se a censura previamente à edição do jornal, depois, num espaço de, por vezes, muito poucas horas, tinha que se reformular tudo. Tinha que se construir novos textos, havia parágrafos que eram suprimidos, tinham que se reformular as notícias, e isso criava, do ponto de vista das redações dos jornais, ali um certo stress e uma certa tensão que era preciso mandar a tempo e horas as provas para a tipografia. Em relação aos jornais regionais, aos jornais locais, não havia assim um controle tão apertado porque tinha-se a noção que não chegavam às grandes massas. Era para um público mais limitado. Não é? Exato. Então o próprio ato da censura mostrava como as organizações e as pessoas que estavam em poder tinham noção de como a literatura e os jornais podiam, através da liberdade de expressão que lhes é dada, influenciar as grandes massas, como o professor disse, e a partir daí mudar os pensamentos da população. Tinham, portanto, um grande efeito na população, na altura e ainda atualmente. Sim. E isso dá-nos a oportunidade para falarmos da censura aos livros, que já não era uma censura prévia, era uma censura repressiva. Porquê? Porque os livros não iam previamente à comissão da censura, iam a posteriori. Os livros eram publicados, mas podiam ser imediatamente confiscados na livraria por um mandado de busca por parte da PIDE. A PIDE emitia um mandado de busca à livraria e fazia confisco dos livros, por isso simplesmente, porque havia alguém que os tinha lido e que achava que eram livros que não podiam sair para o grande público. Por vezes havia situações em que alguns exemplares chegaram à casa de algumas pessoas, etc. Mas a regra era fazer-se a censura a posteriori, a censura repressiva. E isto criava nos autores uma espécie de uma necessidade de autocensura. Os jornalistas também tinham este problema, não é? Mas agora, no caso dos autores, na literatura havia este problema, é que havia que criar, por vezes, linguagem metafórica para se tentar falar de uma realidade que não se podia falar abertamente, mas de forma indireta, e os autores, para não verem as suas obras confiscadas, tinham que se submeter a uma autocensura e tinham que se conter para poderem ver as suas obras publicadas. Esta situação, na época de Marcelo Caetano, que foi a época final do Estado Novo, o chamado marcelismo, ou a primavera marcelista, na fase em que havia algumas forças da oposição que achavam que tinha chegado a oportunidade de começar a mudar o regime por dentro, a vários níveis, a nível da censura, a nível da polícia política, a nível da política colonial, etc. Depois, a pouco e pouco, foi-se percebendo que afinal não era bem assim, que o regime, afinal de contas, era mais uma evolução na continuidade, e saíram auguradas as expectativas daqueles que achavam que a primavera marcelista tinha chegado. Mas depois percebeu-se que não, que havia uma forte corrente dentro do regime que não permitia essa abertura. Ainda por falar em autocensura, encontrei uma expressão curiosa de Ferreira de Castro. Ferreira de Castro, que sobre a questão da censura aos escritores, ele diz: cada um de nós coloca, ao escrever, um censor imaginário sobre a mesa de trabalho. A criação de usar termos metafóricos, por exemplo, havia outro estratagema que era, por exemplo, não falar de palavras que, à partida, eles sabiam que podiam ser subversivas, por exemplo, a palavra socialismo, a palavra revolução. E então o que é que eles faziam? O socialismo a substituíam por aurora. A palavra revolução substituíam por primavera e assim sucessivamente. Era uma forma de escapar às malhas da censura.
Havia, portanto, toda uma linguagem cifrada que acabava por levar os leitores a um certo exercício de duvidarem de tudo, de não perceberem bem onde é que estava a parte simbólica e onde é que estava a parte da literatura, a mensagem que se queria passar, o que é que o autor queria passar naquela mensagem e o que é que se podia subentender naquela mensagem, não é? Ou seja, os autores, ao submeterem-se a esse exercício de autocensura, a sua mensagem acabava por chegar aos seus leitores, mas algo deturpada. Eles tinham que analisar de outra Porque forma. o leitor acabava por dar a determinadas ideias e expressões um segundo sentido que o autor nunca lhe tinha passado pela cabeça esse segundo sentido. E então isto criava no leitor um certo, aquilo que alguns investigadores têm chamado o hipercriticismo, que acaba por subverter, de certo modo, entre aspas, ou ultrapassar a ideia central do escritor. Devido ao recurso à linguagem metafórica e à linguagem cifrada, o leitor tem muita dificuldade em captar no seu todo e no essencial e na plenitude a mensagem que o escritor quer passar. Com certeza que as pessoas que pertenciam aos núcleos revolucionários e que estavam em contacto com esses autores que se calhar entendiam a mensagem na sua plenitude ou quase, mas o autor comum, aliás, nessa altura a maior parte da população era analfabeta. Exato. Por isso, tendo já acesso a essas obras, já teria um nível de analisar a mensagem, mas mesmo assim era difícil. Sim, acabava por ser um número limitado de pessoas, não é? Dentro das pessoas mais politizadas, já com uma formação superior, ao grande público, este tipo de mensagem passava um pouco ao lado. Queriam lá as pessoas saber que, quando se falava em Aurora, que era socialismo ou coisa que o valha. Em relação a obras que já tinham sido previamente publicadas e que já eram mais antigas, no caso dessas obras, se fossem completamente contra os ideais do regime, eram retiradas de venda e a população deixava de ter acesso. Por exemplo, lembro-me da queima dos livros do regime nazi. Será que sim. aconteceu? No caso, não sei se houve assim operações de queimar livros assim de forma ostensiva, mas brigadas da PIDE que iam às livrarias, confiscavam todos os exemplares e depois aí os autores eram incomodados, os livreiros eram incomodados, podiam ser chamados para interrogatório, enfim. Como especialista, ou tendo entendimento na história e na evolução das sociedades, como é que pode dizer que o tema da liberdade de expressão e o modo em como a podemos utilizar tem evoluído ao longo dos anos, tanto no nosso país, como é que ela evoluiu após este regime do Estado Novo, se foi imediata a transformação, como é atualmente, se há que ainda estamos limitados de alguma forma? Quando há uma ruptura de regime político, ruptura profunda nas estruturas da sociedade, da política, da economia, da finança, da cultura, e é isso que se chama uma revolução, quando isso acontece, há sempre um momento posterior em que há uma maior abertura, há a instauração de estruturas democráticas, ou pelo menos a tender para isso, e nessas fases há sempre uma liberdade de expressão clara e não há muito aquela ideia de coartar a liberdade de expressão. Nos nossos dias, por vezes, ouve-se falar aqui além que não existe uma comissão de censura prévia, nem existe uma comissão de censura, mas existem outras formas de censura. Por exemplo, quando um autor nos jornais ou no mundo editorial dos livros é incómodo em determinado aspecto, há pressões e há forças que se fazem sentir para que esse autor não publique. Ou então, quando um determinado articulista publica uma coluna no jornal, ou quando uma pessoa tem um artigo de opinião ou uma rúbrica de opinião numa rádio e depois verifica-se que essa pessoa, por pressões diversas, tem que acabar com essa rúbrica ou com essa coluna no jornal, percebemos que isto acaba por ser formas de censura. Formas de censura que têm aqui um cariz, não é um cariz no sentido de haver uma organização chamada censura que vai atuar e proibir isso, porque vivemos num regime pluripartidário, mas acaba por haver, por vezes, denúncias de pressões, por vezes até
provenientes de grandes grupos económicos, têm grandes interesses económicos, que depois se misturam com interesses políticos e que acaba por ter reflexo em quem escreve nos jornais, em quem publica livros, em quem fala na rádio, ou mesmo na televisão, etc. Portanto, são outras formas de censura, porventura mais encapotada, mas há quem diga que ainda assim não deixam de ser censura. Tem-se originado uma nova vertente de censura nas redes sociais. As pessoas atualmente sentem que, como o professor estava a mencionar, por pressões sociais, não podem dizer aquilo que querem na sua plenitude. Acha que com a evolução das novas tecnologias isso irá melhorar? Ou estaremos presos dentro das nossas bolhas em que apenas é-nos permitido ouvir apenas as opiniões do que é aceito pela sociedade? Ou acha que pois isso era uma discussão interessante, levar-nos-ia muito longe, porque isso também vai depender um bocadinho daquilo que cada um de nós entende por liberdade de expressão. Não é? Se calhar a tua ideia própria de liberdade de expressão poderá ser diferente da minha liberdade, do meu conceito sobre liberdade de expressão. Poderá haver as pessoas que entendem que a liberdade de expressão passa por uma, digamos assim, uma permissão, por vezes até sem fundamento, e utilizando uma linguagem ofensiva e uma linguagem, digamos assim, atentatória até dos direitos das outras pessoas. Há pessoas que acham que isso é permitido e é aceito, e há outras pessoas que acham que não, que acham que a liberdade de expressão tem que estar dentro de determinadas regras que têm a ver com boa convivência em sociedade, que não ultrapasse determinadas linhas vermelhas, nomeadamente em termos de utilização de linguagem ofensiva, etc. E, portanto, isso acaba por depender da interpretação que cada um tem e do conceito que cada um tem do que é ou deve ser a liberdade de expressão. No caso das redes sociais, o que temos assistido, e se calhar estamos ainda só no início de um processo que é um processo novo para todos nós, não é? Provavelmente, pelo menos aquilo a que temos assistido é a substituição de um certo jornalismo por cada um de nós que tem um telemóvel ou um smartphone ser um jornalista em potência. Enquanto o jornalismo implica investigação, consulta, pesquisa, verificar a autenticidade das fontes, confirmar através do contraditório se aquela notícia se tem cabimento em termos editoriais a sair ou não. Em vez disso, o que está a ser uma realidade cada vez maior nas redes sociais é cada um de nós, perante uma notícia, haver a tendência de ler-se o título de caixa alta, não se ler o conteúdo, e depois, nos comentários que se fazem em rodapé, há um chorrilho de críticas e de frases ofensivas que não acrescentam nada em termos daquilo que é o enriquecimento da notícia ou daquele facto. E depois estamos a assistir aqui, os jornais como os conhecíamos até agora, em suporte de papel, estão a desaparecer. Há um conjunto de grupos económicos que se estão a fundir, a agrupar, e eu não sei se isso é bom para o pluralismo de opiniões daquilo que é a linha editorial dos vários jornais. Dos jornais online, que estão a substituir os jornais em papel, não é? Os jornais em papel praticamente só os jornais desportivos é que ainda estão a se ingrar. Dos outros têm vindo a desaparecer, quer os diários, quer os semanários. E a agregação e a compra dos grandes grupos económicos a absorverem os grupos mais pequenos, isso dá menos margem de escolha ao cidadão comum que quer ler as notícias. E depois há outra questão, que é a questão de quem escreve nos jornais, que ainda existe, quem escreve, o que é que vai fazer relativamente aos donos desses jornais, que são grandes grupos económicos. Os grandes grupos económicos, quando têm um problema com a justiça, os jornalistas desse jornal, que depende desse grupo económico, vai fazer uma investigação sobre isso? É de alguma forma... Isso censura. Não é uma forma de censura? Exatamente. Apenas para terminar e voltando se calhar um pouco ao cerne do nosso trabalho, que relaciona este tema da liberdade de expressão com a literatura, apesar de não ser exatamente da sua área, tem algum comentário a fazer sobre a forma como a poesia ou a literatura, um pouco daquilo que nós já falámos de conteúdo metafórico e cifrado, até que ponto é que a literatura e a poesia em particular podem combater a censura e proteger a liberdade de expressão e informar a população? Num regime autoritário, e neste caso a literatura no Estado Novo,
A ideia que tenho é que a literatura, mas neste caso talvez mais a poesia até do que o romance, mas isto é uma opinião pessoal, mas tenho a ideia de que a poesia no Estado Novo desenvolveu um papel de contestação. Sabes, eu acho que a poesia tem uma forma bonita a vários níveis de falar sobre determinada realidade. E na poesia talvez seja mais difícil ao censor, neste caso estamos a falar do censor mais assumido num Estado autoritário, talvez seja mais difícil ao censor pegar no trabalho poético do que num romance. Linguagem mais lírica, recurso a figuras de estilo e a metáforas envolvidas todas numa certa beleza, numa certa atmosfera, que o leitor é capaz de se aperceber que há ali, em certo sentido, uma bandeira a lutar contra determinada realidade que se quer combater, ou que se quer denunciar, ou que se quer criticar, do que propriamente no romance. No romance talvez seja mais difícil conseguir-se publicar no regime autoritário livros que possam servir de símbolos de resistência, etc. Nos nossos dias, apesar daquilo que nós dissemos sobre as questões ligadas à autocensura, aos grupos económicos, às questões políticas, etc., penso que, desse ponto de vista, está tudo mais facilitado. O que não quer dizer que quer a poesia, quer a prosa, não tenham também bandeiras a defender e não tenham também que denunciar determinadas situações e não tenham que criticar aspectos da sociedade e denunciar aspectos que entendam que devam denunciar. Aí penso que, não havendo censura, assim, uma organização chamada censura, nem havendo uma polícia que vai às livrarias confiscar as obras, desse ponto de vista estamos mais aliviados. Pronto, é tudo, professor. Muito obrigada. Nada, obrigado.